Vamos lá, então a gente tem essa equação para resolver. 2x mais 6 vezes x menos 15 dividido por x menos 5 é igual a zero, tá? Bom, a gente tem duas maneiras aí pelo menos de resolver essa equação, e uma delas é muito trabalhosa e a outra é mais tranquila. Eu vou ensinar a forma mais fácil para vocês, porque o que seria a forma mais difícil? A forma mais difícil seria você fazer a multiplicação desse termo, é o 2x menos 6, por esse termo, 2x menos 15. Multiplicando isso daqui, a gente vai ter uma equação do segundo grau, e essa seria a equação do segundo grau dividido por x menos 5. Né? Ficaria uma conta enorme para se fazer, e na verdade daria muito trabalho. Né? Só que como é que a gente tem que sempre pensar do lado mais prático para fazer um tipo de exercício, então eu vou ensinar a maneira prática de resolver esse tipo de equação. Então o que a gente tem aqui? Nós temos x, né, do mesmo índice, inclusive, x no numerador e x no denominador. Nós temos x tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Quando nós temos o x tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, e essa equação é igual a zero, nós estamos diante da equação que a gente pode chamar que é a equação do tipo quociente. E o que vem a ser equação do tipo quociente? Não é equação do tipo quociente, é a equação do tipo A dividido por B igual a zero. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que o A ele é igual a zero e o B é diferente de zero. Por quê? A gente nunca pode dividir por zero. Então essa é a equação do tipo quociente. E é o que a gente tem aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o termo de cima, que é o termo A, ele seja igual a zero. E o termo de baixo, x menos 5, diferente de zero. Então, vamos fazer primeiro aqui o B diferente de zero. Tá? O que é o B aqui? O B é isso aqui. O B é x menos 5. Então a gente diz que x menos 5 é diferente de zero. Copiando isso aqui. Então a gente diz que x é diferente de mais 5. Né? Passou o 5 para o outro lado. Tá? Então aí a gente chega nesse resultado. X é diferente de mais 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós formos fazer agora a parte de A igual a zero, nós temos que desconsiderar se o x for maior que 5. E se o x for maior que 5, isso aqui vai dar... aliás, se o x for 5 positivo, vai dar zero. Porque 5 menos 5 é igual a zero. Como não pode dividir por zero, então o x ele tem que ser diferente de 5. Tá? Então, continuando. Aí a gente achou então a primeira condição, que o x ele tem que ser diferente de 5. Né? X diferente de 5. Essa é a condição. E a gente vai para a parte de cima. De A é igual a zero. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui. Vamos fazer aqui. 2x mais 6. É isso que sobrou, né, na parte de cima. Multiplicado por 3x menos 15 igual a zero. Bom, aí aqui novamente nós caímos na seguinte questão. Eu posso resolver isso daqui multiplicando esses termos, e aí eu vou ter uma equação de segundo grau, e eu resolvo pela fórmula de Bhaskara, mas tem uma outra maneira fácil de resolver isso aqui também. Dando continuidade, nós dissemos que essa equação toda é a equação do tipo quociente. Agora, somente essa equação aqui, nós podemos dizer que é uma equação do tipo produto. Por que equação do tipo produto? Porque
nós temos o x nos dois termos. E eles estão multiplicando, né? Um pelo outro, um termo multiplicado por outro. E o resultado dessa multiplicação é igual a zero. Só que assim como nós tivemos na equação do tipo quociente, na equação do tipo produto a gente também tem uma regrinha. Quando nós temos na equação do tipo produto, nós temos a regra que A vezes B é igual a zero. Então a gente tem que A é igual a zero ou B é igual a zero. E aqui é fácil de entender também porque qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Então se A vezes B é zero, então ou A é zero ou o B é igual a zero. Essas duas condições. Então aí a gente faz a seguinte igualdade. Qual que é o A? Esse daqui vamos chamar de A. E esse daqui a gente vai chamar de B, né? Trabalhando nesses dois termos. Então, fazendo isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2x mais 6 é igual a zero, ou 3x menos 15 é igual a zero. Vamos resolver primeiro essa daqui. Então, puxando ela aqui para cima, né? Puxando ela aqui para cima só para a gente resolver. A gente tem 2x é igual a menos 6. E temos que x é igual a menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, x é igual a menos 3. Então esse é o primeiro resultado para o x. X é igual a menos 3. Pode ser? Pode. Por quê? Porque o x ele tem que ser diferente de 5. Então, como menos 3 é diferente de 5, achamos a primeira raiz. Agora vamos achar a segunda. A segunda raiz a gente faz achando essa conta aqui. Então, fazendo essa conta, o que nós temos? 3x é igual a mais 15. Passou para o outro lado. E temos que x é igual a 15 dividido por 3. E 15 dividido por 3 é igual a 5. Então esse é o segundo x. Só que aí, se a gente for analisar, o x ele tem que ser diferente de 5. Então, embora nós tivéssemos achado essa equação aqui, esse valor, então esse valor ele terá que ser desconsiderado por causa dessa condição, que diz que o x tem que ser diferente de 5. Sendo assim, se a gente tem que a condição ele tem que ser diferente de 5, esse 5 a gente desconsidera, então nós temos que a única raiz dessa equação é o menos 3. Né? Então, menos 3 é a raiz dessa equação de segundo grau, portanto, uma equação de segundo grau com apenas uma raiz, certo? Então, resolvido pelo método de equação quociente, que acabou caindo na equação do tipo produto, e aí a gente resolveu dessa maneira aqui, que é bem mais simples, bem mais rápido, do que se a gente fosse fazer uma equação de segundo grau pela forma de Bhaskara, né? Então é isso aí.